E nossa intenção hoje aqui é conversar sobre a escrita em alta performance, né? E o que é essa escrita em alta performance, como ela surgiu, de onde ela vem e como ela tem modificado o padrão de escrita de muita gente durante esses anos todos. Na verdade, eu trabalho com língua portuguesa há muitos anos, trabalho com produção de texto. E produção de texto, tanto a produção de texto escolar, quanto a produção de texto corporativa, diria assim, de empresas e de organizações, né, diversas. E o que me chama muita atenção é que na necessidade da construção de uma escrita melhor, a ideia de como você pode desenvolver melhor essa escrita é a grande questão, né? Então, o grande viés é descobrir de que maneira essa escrita ela pode crescer a um nível que faça com que a instituição, a organização em si, o padrão escolar tenha resultados diferenciados, que não aqueles normais, aqueles que todos nós estamos acostumados a ter. E a grande questão é como isso pode acontecer, já que nós viemos sempre de uma ideia de texto mais mecânica, mais rígida, que é a concepção de texto que a gente tem escolar, né? Naquela ideia de que o texto ele se subdivide em situações e você pode colocar coisas ou não pode colocar coisas e você fica preso àquilo durante muito tempo e, na verdade, aquilo te impede de construir muitas coisas. Aquilo te impede de crescer, te impede de fazer com que a sua escrita se desenvolva com mais autonomia e mais identidade. Quem me acompanha aí nas redes sociais sabem que, as pessoas que me acompanham sabem que eu trabalho muito com essa ideia de escrita, falando em autonomia e identidade. Porque esse é o princípio da escrita. A escrita não tem como princípio esse entendimento que nós temos com a questão escolar em si. A ideia de introdução, desenvolvimento, conclusão, eu posso colocar isso ou eu posso colocar aquilo. A escrita é muito maior do que isso. E quando nós necessitamos dessa escrita desenvolvida, quando nós necessitamos colocar para fora aquilo que somos, esse enraizamento nos impede de desenvolver de uma maneira cada vez maior e melhor. Então, eu já participei de situações em instituições, por exemplo, que o diretor, o gerente, ele achava que as pessoas escreviam de forma muito elementar, de forma muito básica, e achava que faltava alguma coisa. E, na verdade, falta. A escrita mecânica, a escrita baseada nesses conceitos que a gente vê durante uma vida inteira, essa escrita ela não dá conta. Ela não dá conta da identidade, ela não dá conta da autonomia e ela não dá conta também da autorreferência, né? Que é uma referência de si próprio ali dentro daquele texto. É aquele viés de você entender que aquele texto é seu depois que você o constrói. Nós nos acostumamos muito àquela ideia de que o texto é algo externo a mim. E essa visão tem dificultado muito, muito mesmo a nossa vida pós-escola. Né? Porque a gente sai da escola
E aí, quando eu digo sai da escola, sai do ambiente acadêmico também, né? Todas aquelas questões que nós fazemos da graduação, da especialização, do mestrado, do doutorado, até do pós-doc, tudo. Eu já corrigi textos de alunos de pós-doutorado e o indivíduo estava ali preso, né, na condição do texto, daquele texto mais rígido, daquele texto ainda elementar e escolar. Então veja um indivíduo com um nível de escrita, né, e um nível de vivência desse, e de repente você se coloca numa situação de um estudante do ensino básico. Porque existem situações que são colocadas ali para você desenvolver aquele texto, que tem um nível altíssimo de potencial, de potencial científico, e na verdade você se depara com situações muito básicas de escrita. E isso tudo se deve à ideia que nós temos de entender o texto como essa coisa meio quadrada, meio rígida. E a ideia da escrita em alta performance é exatamente a gente resgatar situações que são nossas, né, intimamente nossas, e colocar essa condição que é nossa dentro da nossa escrita. Ou seja, na verdade, a escrita em alta performance é um resgate. É um resgate. E resgatar o quê? Resgatar aquilo que é meu e deveria ter sido construído dentro do meu processo comunicativo, dentro da minha comunicação escrita, e na verdade não foi. Ele foi colocado à parte. Eu trabalho com produção de texto já há quase 30 anos, desde antes da faculdade, na verdade, eu já gostava muito dessa coisa. Eu vou contar um pouquinho disso para vocês. E nós vamos, e eu vejo muitas pessoas com a dificuldade de se entenderem proprietárias do texto. Elas não se entendem proprietárias daquilo que ela escreve. Vocês devem se lembrar que quando vocês eram crianças e estavam no ensino básico, a sua ideia era escrever a redação e entregar ao professor. Eu escrevo, depois que eu escrevo, eu quero me livrar daquilo. Então o texto não é um problema meu, o texto passa a ser um problema do professor. E isso é sério, isso é muito grave. Isso não deve acontecer. O texto é um problema meu. O texto é uma construção minha. Aquele texto que eu construo, ele é meu, ele é próprio. Ele tem uma ideia ali de identidade. Ninguém constrói aquele texto, somente eu. E essa apropriação, ela precisa ser resgatada. Ela não pode simplesmente ficar num plano secundário. Você não pode ser secundário ao seu texto. E se nós resgatarmos um pouco disso hoje dentro do processo escolar, nós vamos entender que aquilo que me formou há algumas décadas atrás é o que tem formado também as novas gerações. É aí que está, na verdade, a gravidade da coisa. A criança, o adolescente, ele ainda continua entendendo o texto como do professor e não dele. Então, se você pergunta, você está construindo o quê? É uma redação para o professor de redação, professor de língua portuguesa. Não é um texto dele, ele não se sente dono. E isso é um erro muito grave. Bom, para a gente começar a entender um pouco melhor o que é, né, essa Tatiana Tess colocou aqui, essa ideia de apropriação ganhou nuances diferentes com o copiar e colar. Exatamente, né? Só que é um copiar e colar aí muito mais amplo, porque a rede, a internet nos dá aí uma ideia, nos dá uma possibilidade absurda de copiares e de colares também, né? Isso é muito interessante. Eu queria trazer a ideia inicial do nome, a metodologia da escrita em alta performance. E algumas pessoas têm me perguntado, Evandro, por que escrita em alta performance e não escrita de alta performance?
E é bem simples isso, e eu gostaria de dividir com vocês inicialmente, para que a gente tivesse já essa ideia inicial, já trazendo a condição da língua portuguesa para a nossa conversa em si. Quando eu digo escrita de alta performance, eu estou qualificando a escrita. Quando eu digo escrita em alta performance, eu estou colocando um modo. É o como. Então, por que é que eu escolhi escrita em alta performance? Porque a forma como ela se comporta não é apenas um qualificador. Se eu quisesse colocar escrita de alta performance, seria a mesma coisa, um atleta de alta performance. Você qualifica o atleta daquela maneira. Quando você fala da escrita em alta performance, você está dizendo que aquela escrita ela tem aquele modo, aquela condição. Não é um qualificador, é um advérbio nesse caso. Então, é a forma como ela é. Então eu trabalho a escrita na forma como ela é. E quando eu trago a ideia de alta performance, eu estou trazendo a ideia de que ela vai tomar uma dimensão além daquela que nós conhecemos. Então vejam só, quando eu trago a ideia da escrita em alta performance, eu trago esse resgate da forma como a escrita deve ser. Porque toda escrita, ela deveria ser uma condição em alta performance. Por quê? Porque é um processo comunicativo. Se nós formos entender, o processo da escrita, a escrita é um processo comunicativo quase final, mas ela participa de um eixo de formação de comunicação. Então, se eu entendo que o nosso primeiro viés comunicativo é a audição, a primeira coisa que nós fazemos em termos comunicativos é ouvir. Em cima desse ouvir, nós condicionamos o falar. Então, um bom condicionamento do ouvir traz um bom condicionamento do falar. Quem ouve bem, constrói a sua fala da maneira adequada. Quem fala, quem se expressa oralmente da melhor maneira, vai conseguir construir o aspecto da leitura também de maneira mais adequada. Quem ouve adequadamente, quem escreve adequadamente, quem fala adequadamente, quem escreve adequadamente, constrói uma escrita adequada. Então, na verdade, é uma cadeia, é um encadeamento que nós temos e que precisamos respeitar. Pois bem, falhas nesse processo causam desníveis lá na frente. Quando você lê, você fala, mesmo lendo em voz baixa. Você escuta a sua voz. Então, uma diretriz ruim nesse processo da leitura é uma má construção também da fala. E, por assim, vai também conduzir a uma escrita inadequada. Então, escrever não é um ato solto, não é um ato isolado. E você não aprende a escrever no momento em que você faz as primeiras sílabas. Vocês devem se lembrar que toda criança constrói as garatujas. São aqueles rabiscos que a criança faz quando ela está no processo de desenvolvimento. E as garatujas, se você perguntar para ela o que significa, ela lê para você. Então, quando você pergunta o que é aquela garatuja e a criança lê para você, aquilo quer dizer que ela deu significado àquela construção. E se ela deu significado, é uma propriedade dela. Existe uma apropriação naquela condução que ela tem em construir a garatuja e dar sentido a essa garatuja. Esses são os primeiros traços da escrita.
uma má formação nessas garatujas vai levar a uma má formação depois na construção silábica. E a construção silábica, para nós, é a parte mais real que a criança tem no ato de escrever. Então são detalhes que a gente precisa, nesse primeiro momento, arrumar para a gente poder entender esse processo de uma maneira mais adequada. O princípio da escrita em alta performance, da metodologia em alta performance, é você entender que todos nós somos capazes e temos potencial para desenvolver bem a escrita. Não é algo que veio para uns e para outros não. Todos nós somos capazes e temos potencialidades para desenvolver a escrita. Então, não interessa quem seja, existem essa capacidade e essa potencialidade. O que é que se precisa desenvolver a partir daí? A habilidade da escrita e a competência escrita. No entanto, não existe quando uma pessoa diz eu não tenho capacidade de escrever. Não existe falta de capacidade de escrever. Nós temos hoje, com a internet, nós vemos quantos exemplos de pessoas que escrevem com a boca. Eu já vi esse exemplo na minha frente de um aluno nosso no meu local de trabalho. Quantas pessoas você já viu escrever de situações que não utiliza a mão? Então, uma pessoa que nasce com uma dificuldade nos membros superiores, os braços, essas pessoas elas não estão incapacitadas de escrever. E isso já se provou com os vários exemplos que nós temos. Então entendam que capacidade e potencialidade todos temos. Ninguém é incapaz de escrever. Então quando a gente entende que todos somos capazes e todos temos o potencial, nós vamos entender que o que nos falta é o desenvolvimento da habilidade e o desenvolvimento da competência. Então, o que é que eu faço para desenvolver habilidade e competência? Aí é um aspecto diferenciado de cada indivíduo. Porque ninguém é capaz da mesma forma. Todos somos capazes, mas todos somos capazes à nossa maneira. Todos temos potencial, mas todos temos potencial à nossa maneira. Então, o desenvolvimento dessa habilidade, que vem da potencialidade, não pode ser da mesma maneira para todo mundo. E também não pode essa competência que parte do processo da habilidade ser também igual. Então, nós não vamos ter nunca pessoas que escrevem com a mesma competência. Porque essa competência, ela difere desde o processo inicial da capacidade. Se somos capazes de maneiras diferentes, seremos competentes de maneiras diferentes. Isso precisa ficar muito claro. Entendendo que habilidade e competência é o que nos difere, passamos para um outro nível. Quando nós olhamos a escola e vemos alunos que não conseguem desenvolver bem essa habilidade de escrever e não conseguem chegar à competência da escrita, não é por falta de capacidade, não é por falta de potencial, porque eu acabei de dizer que todos nós temos capacidade e potencialidade para desenvolver a habilidade e a competência. Então, a habilidade e a competência, sim, é um processo de cada um, e além de ser um processo de cada um, é um processo de construção social, é um processo de construção conjunta. Eu não estou à parte no mundo, o mundo não está à parte de mim, e nós estamos sempre em interação. Então, a minha habilidade e a minha competência vão depender, sim, desses aspectos de interação social.
a escola é o ambiente muito apropriado para que esse desenvolvimento aconteça. E ele acontece se nós formos entender que nas séries iniciais, ainda lá na educação infantil, o princípio da escrita é a imaginação. Nós tomamos a escrita a partir da imaginação. Só que esse processo que aprofunda a imaginação, ele se encerra quando a criança chega ali mais ou menos no 5º ano. Por que ele se encerra mais ou menos ali? Porque ali a escola transparece para essa criança que se inicia um tempo de textos sérios. Como se a imaginação, a utilização da imaginação, não fosse algo extremamente sério dentro do processo de habilidade da escrita dessa criança. Então nós pecamos nessa condição. Nós damos asas à imaginação da criança até o 5º ano e, na verdade, começamos a tolher essa imaginação a partir desse momento. E aí nós vamos começar a entender aquelas tipologias textuais. A criança vai começar entendendo o que é uma descrição, o que é uma narração, para depois ela entender o que é uma dissertação. E outro processo que é extremamente danoso, quando a gente constrói as tipologias textuais, dando a entender a esse aluno que esses textos são fragmentados e não são parte de um único processo. Então a criança aprende a descrever, depois aprende a narrar, depois aprende a dissertar. E quando ela chega ali no final do ensino fundamental 2 para o ensino médio, quando você propõe, por exemplo, uma descrição ou uma narração, essa criança ela vai achar que você está chamando o processo dela de infantil, porque ela diz que descrição e narração são condições para textos infantis. E nós trazemos essa mentalidade para a nossa fase adulta. E quando nós trazemos essa mentalidade para a fase adulta, nós colocamos isso para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos netos, para os nossos alunos, se formos professores. E o aluno ele vai achar que o texto dissertativo ele é hierarquicamente superior aos textos descritivo e narrativo, o que é um grande engano. Dentro da metodologia da escrita em alta performance, os 3 textos formam um. Na verdade, eles são 3 etapas da construção do texto. Quando eu lhe dou um tema para você dissertar, a primeira coisa que você faz é construir imagens. Você não constrói argumento sem antes construir. Então, se eu lhe der um tema aqui qualquer, a primeira coisa que vai acontecer com você vai ser aparecer imagens na sua cabeça. Essas imagens, elas são trabalhadas dentro de um contexto. E você cria, sem perceber, histórias com essas imagens. Quando você cria essas histórias com essas imagens, essas histórias são frutos de argumentos que você tem. E o argumento nasce ali, para que você consiga escrever a sua dissertação a partir desse argumento que você constrói neste processo de contextualização, que nós chamamos comumente de narração. Quando você vai a um cinema e você assiste a um filme, e você gosta do filme, outras pessoas já não gostam. O que é que diferencia um gostar e o outro não gostar? O argumento que foi colocado dentro daquele filme. Porque o que você avalia não é a história. Você avalia o argumento que fundamenta a história. Isso nós fazemos sem perceber. Porque a argumentação vem do processo narrativo e não do processo dissertativo. O processo dissertativo já é uma outra construção. O processo dissertativo é uma construção
básica de dialogicidade e aprofundamento e persuasão. Então, para que serve uma dissertação? Para que você construa a partir do argumento narrativo que surgiu a partir das imagens, você vai construir um aprofundamento dessa noção, vai criar uma dialogicidade dentro do texto para dialogar com o seu leitor. E quando você cria esse aprofundamento, cria o aspecto da dialogicidade dentro do texto, você consegue chegar ao seu leitor e levar a sua mensagem. Chegar ao leitor e levar a mensagem quer dizer que você tem a possibilidade de persuadir o seu leitor. Por que é que eu digo persuadir? Não convencer. Porque convencer, a pessoa precisa desistir de sua ideia e se adaptar à sua, àquela que você colocou. A persuasão, não. A persuasão, ela traz a sua noção para a pessoa pode admitir a sua noção como correta e não necessariamente ela precisa se afastar da noção que ela tem. Então, um texto dissertativo construído dentro dos aspectos da escrita em alta performance é uma dissertação construída no sentido da persuasão. E o sentido da persuasão é trabalhar aprofundamento, dialogicidade, para chegar até essa persuasão. Então, é uma sequência que está em você. A construção está em você. Nós construímos tudo dessa maneira. Se alguém te pergunta algo e você vai responder, a sua resposta vem exatamente dessa mesma maneira. Se eu perguntar a você assim, o que é que você pensa sobre a condição da moradia no Brasil? A primeira coisa que vem à sua cabeça são imagens. Se não vier imagens, você não constrói o resto. Então, essas imagens que chegaram até você, o que é que você constrói com elas? Você percebe que nessa história existe um conjunto de situações. A partir desse conjunto de situações que em pouquíssimos segundos você construiu, é a partir dele que sua resposta vai ser dada. Então entendam que tudo que nós fazemos dentro desse sentido. Nós fazemos na perspectiva de criar toda essa sequência. No entanto, nós fazemos de maneira totalmente instintiva. A metodologia escrita em alta performance, ela vai te possibilitar entender esse processo. E a partir do entendimento desse processo seu, que é natural, você vai desenvolver aquela habilidade que eu falei lá no começo de nossa conversa. Vocês se lembram que eu disse que todos temos capacidade, todos temos potencialidade e falta desenvolver a habilidade e a competência. Essa habilidade que eu acabei de mencionar, ela começa nesse processo aí. Esse entendimento do que é instintivo para passar a fazer parte da minha condição real. Eu não sou mais um instinto. Eu sou agora uma realidade que sabe que detém essas potencialidades e vai utilizar essas potencialidades para fazer o melhor com isso tudo. Se eu cresci em ambiente escolar, então essas questões são muito vivas em mim. Se nós notarmos, uma criança, hoje no 6º ano, né, que era a antiga 5ª série, essa criança hoje no 6º ano, se ela tem uma dificuldade para escrever, na habilidade escrita, ela não consegue desenvolver para a competência escrita,
ela leva essa dificuldade até a terceira série do ensino médio. Essa dificuldade ela não diminui, ela só cresce. A escola não é um ambiente que diminui as dificuldades. Uma criança que não gosta de ler e escrever no 6º ano, ela chega na terceira série do ensino médio sem querer, sem gostar de ler e escrever. Dificilmente você vai pegar uma criança que, durante o processo escolar, cresça. Ela, na verdade, ela tende a se manter no mesmo lugar ou, de certa maneira, piorar. Então entendam, eu não gostava de matemática na minha 5ª série. Cheguei na terceira série do ensino médio sem gostar de matemática. Provavelmente o que você não gostava na sua 5ª série ou no seu 6º ano, provavelmente se você não goste até hoje. Provavelmente você não queira fazer até hoje. Por quê? Porque não há um processo de desenvolvimento dessa condição. Você só aprofundou a dificuldade. Então, eu não gostava de matemática, eu não conseguia aprender matemática, mas eu tinha facilidade em aprender português. Então, o que é que a organização escolar faz? Dá toda a potencialidade para você dentro da língua portuguesa. E na matemática, ela vira para você e diz, não, a vida é assim mesmo, você vai ter essa dificuldade, mantenha aí, estude um pouquinho, vá empurrando e vá passando, porque a sua vida é língua portuguesa. Então, provavelmente, aquilo que era o melhor para você lá no 6º ano, ou na sua 5ª série, é nisso que você é formado hoje. E é aí que está a grande questão. É aí que eu trago o texto. Você não gostava de escrever no 6º ano, na 5ª série, provavelmente você não goste de escrever hoje. Porque não há o reconhecimento de que esse processo seja um processo a ser alcançado, a ser trabalhado enquanto habilidade e enquanto competência. De onde eu tirei essa condição da metodologia da escrita em alta performance? A ideia da escrita em alta performance, ela vem exatamente desse contexto. Eu fui uma criança cheia de imaginação, eu queria, ali até os 10, 11 anos, eu queria muito escrever, mas eu não achava que eu conseguia escrever bem. E aquilo me trazia situações porque eu queria aquilo, porque eu achava que aquilo era importante, ainda que eu não conseguisse fazer. Dentro do meu processo ali de adolescência, eu começava a tentar escrever algumas coisas, e de tanto eu tentar, eu comecei a ter alguma facilidade, por exemplo, em língua portuguesa. Eu comecei a estudar algumas coisas, tentar, e essa facilidade me levou ao ensino médio. Eu cheguei ao ensino médio com essa facilidade. Eu conseguia escrever, eu na época inclusive escrevia alguns poemas, algumas crônicas, mas tudo guardado, tudo intocado, porque eu não queria nem que alguém visse aquilo. Praticamente nem minha mãe via, né? Então era uma coisa muito guardada. Quando essa ideia chega no ensino médio, essa facilidade teórica, né, eu me ambiento dentro dessa facilidade e eu construo minha vida nessa facilidade. No entanto, ainda com aquele desejo de escrever bem, sem achar que eu escrevia bem. Quando eu saio do ensino médio, eu vou fazer o quê? É o que eu acabei de dizer. Eu fui fazer letras, por conta dessa condição em língua portuguesa. Fiz letras na intenção, primeiro porque eu queria ser professor, e na intenção de que o curso de letras me trouxesse aquilo que eu tanto queria. Me trouxe muitas coisas interessantes, muitas coisas boas, mas não me trouxe o que eu queria, que era desenvolver meu potencial de escrita. Então, quando eu fui começar a dar aula, eu comecei a entender os processos de dificuldade. Comecei a entender essa ideia de que um indivíduo na 5ª série, ou hoje no 6º ano, ele leva até o fim do ensino médio a mesma dificuldade, a mesma ojeriza, a mesma rejeição. E isso torna esse indivíduo dentro de um casulo de onde ele não vai sair.
E você provavelmente hoje, fora da escola, se você tinha essa dificuldade de escrever, hoje você continua com essa dificuldade de escrever. Então eu comecei a entender como essas dificuldades afetavam meus alunos. De que maneira essa dificuldade, ela trazia uma condição diferenciada para o meu aluno. E eu fui começar a entender de que maneira eu podia ir diminuindo essas dificuldades. E eu comecei a entender um pouco desses processos e comecei a implementar situações dentro da aprendizagem da construção do texto. E essas situações começaram a trazer algum resultado. Tanto daquele indivíduo que não queria escrever, mas se sentia minimamente agora potente para isso, quanto para aquele indivíduo que gostava de escrever, tinha facilidade, mas o indivíduo que tem facilidade de escrever, ele normalmente não escreve bem. E eu fui fruto disso. Tinha uma certa facilidade, mas não escrevia da forma que eu queria. Porque escrever bem é uma coisa, escrever com facilidade é outra. Se existe alguém aqui entre nós que escreveu com facilidade, sabe do que eu estou falando. É aquela escrita que você desarna a escrever e não tem freio. Você simplesmente não para, você não consegue parar. Você sempre acha que a sua escrita precisa de um pouquinho mais e você vai escrevendo um pouquinho mais e no final, quando alguém para ler, você escreveu 2, 3 páginas e se torcer ali, enxugar, você não tira 5, 6 parágrafos. Então, ter facilidade de escrever não é uma condição tão diferente daquele indivíduo que tem a dificuldade da escrita. Então eu comecei a perceber essas situações, também comecei a estudar um pouco mais, porque essa condição de estudar sozinho sempre foi uma coisa bacana em mim, e eu sempre consegui fazer, até que eu consegui arrumar isso dentro de um pacote e consegui ir trabalhando com os meus alunos de uma determinada maneira que eu pudesse, na verdade, dar a ele uma condição mais apropriada de escrita. E isso eu implementei tanto no ensino básico quanto no ensino superior, quando eu dei aula na faculdade. E os resultados vieram de maneira muito agradável para aqueles, claro, que se predispunham a tal. Porque tem aquelas pessoas que dizem que não gostam, não querem escrever, não têm capacidade e elas se fecham. E você não tem o que fazer. Mas para aquelas pessoas que se disseram dispostas, para essas pessoas a condição é absolutamente normal. E você trabalha dentro dessa perspectiva da metodologia, como eu falei, entendendo as tipologias textuais como um texto só, trabalhando pontos de autonomia, de identidade, de autorreferência dele no texto, fazendo entender quando ele escreve 5, 6 textos, quando ele olha esses 5, 6 textos, existem marcas dele ali. Fazer com que ele entenda que ele pode, de uma certa maneira, gramaticalmente, consertar situações do próprio texto. E quando o indivíduo vai se empoderando dessas habilidades, ele vai criando um gosto em fazer aquilo, porque ele percebe que aquilo é dele e não algo de fora e que ele está construindo. Então, muitos dos meus alunos percebiam o texto como dele, não meu, que era o professor. Eu fazia com que ele entendesse a condição dele, né? E o texto construído dentro da perspectiva, ele trabalha em todos os níveis, né? Aqui Del dos Santos está perguntando se dentro da questão científica, do artigo científico, a escrita em alta performance pode ajudar, e muito. Eu escrevi o meu texto de especialização dentro dessa perspectiva,
escrevi minha dissertação de mestrado dentro dessa perspectiva. Oriento textos, orientava mais, agora bem menos, textos também científicos dentro dessa perspectiva, porque o texto científico ele é essencialmente dialógico. A melhor construção do texto científico é quando você mostra a sua percepção e os seus argumentos, mas você admite que existem outros argumentos que são tão bons quanto os seus. E nessa dialogicidade da condição do texto científico, você consegue persuadir muito mais do que afastar pessoas dos seus argumentos científicos. O outro se sente muito mais acolhido com o seu texto do que simplesmente você colocar seus argumentos e dizer por que você está certo e por que o outro precisa admitir que você está certo. Esse tipo de texto, ele não existe. Né? Esse tipo de texto ele não existe. Um texto que não é dialógico não é um texto competente. Não é um texto competente. Então a gente precisa entender aí este ponto. Meus alunos, eu sempre construía neles a seguinte mentalidade. E aí, no caso, vocês podem me acompanhar nisso, entendendo isso na vida de vocês. Muita gente diz assim, gramática não serve para nada, para construir texto, não estudo gramática, eu estudo gramática, não sei porquê. Eu não sei se vocês assistiram os episódios da semana de escrita em alta performance. Hoje eu coloquei no ar o segundo episódio, ontem foi o primeiro, hoje o segundo, basta ir lá na minha página, evandrolivramento.com, e lá tem um banner da semana da escrita em alta performance. Você entra, você vai assistir ao vídeo de ontem, assistirá ao vídeo de hoje e também tem o vídeo final de amanhã. E no vídeo de hoje, que foi o segundo vídeo, eu mostro o quanto o conhecimento gramatical lhe coloca numa condição de alta performance totalmente diferenciada. Então o entendimento gramatical, ele é para potencializar e não para pesar. Nós temos uma gramaticalização que é natural. É a gramaticalização que faz com que nós falemos as primeiras palavras, que nós leiamos as primeiras palavras e que nós escrevamos as primeiras palavras. É a condição gramatical natural lá da escuta. Quando eu escuto da maneira adequada, dentro de uma estrutura adequada, essa condição vai ficar muito mais apropriada, muito mais contundente. A gramaticalização natural, como o nome já diz, ela chega até você de forma arrebatadora. E você se pronuncia dentro disso que você aprende. A gramaticalização apreendida é aquela que você constrói a partir do momento em que você entra na escola. Em que você aprende como é a estrutura dessa língua. A junção daquilo que é natural com aquilo que é apreendido é a melhor condição para que você consiga desenvolver bem esse aspecto gramatical. O que você aprendeu naturalmente e aquilo que você começa a aprender de forma didática. Um não vive sem o outro. Um não deixa de criar uma relação com o outro. Então a gente precisa entender que um é complemento do outro. Existe uma gramaticalização que você já traz quando você chega na escola. Essa gramaticalização, ela é a base da comunicação que você tem. Ela é a base da comunicação escrita e da comunicação oral. E você não pode prescindir. Então, eu aconselho quem não viu ainda a Semana da Escrita em Alta Performance, lá no meu site, evandrolivramento.com, clica lá, dá uma olhada, que vocês vão
entender o que eu estou falando em relação a essa construção, a essa perspectiva da escrita em alta performance. E a gente vai poder construir isso de uma outra maneira, a partir de uma outra percepção, que não a percepção fria, mecânica, fixa, que nós temos na atualidade, inclusive no processo de ensino. Eu tento construir isso, por exemplo, na minha filha de 6 anos. Mas é bem complicado. Por quê? Porque ela está sempre muito mais em contato com aquilo que nos forma, né, de maneira já comum. Mas nós precisamos entender tudo isso de uma forma mais ampla. E o entendimento disso de uma forma mais ampla faz com que nós tenhamos em nós a possibilidade, a potencialidade de criar outras condições em nós. E a escrita é uma delas. Como eu disse no começo, eu vou deixar essa live gravada, quem não conseguiu assistir toda, vai poder assistir depois, vai ficar gravada lá na minha página, lá no IGTV, então vocês vão poder ter acesso. A escrita é um mecanismo de comunicação humana. Ela precisa ser apropriada por todos nós, seres humanos. Não pode ser uma coisa que uns têm e outros não. Por isso, essa caminhada, né, da escrita em alta performance é na tentativa de nos fazer entender exatamente isso. Eu queria agradecer muito a vocês, né, que estiveram aqui comigo durante esses minutos todos, escutando essa proposta, essa nova mentalidade, essa nova construção, e dizer a vocês que também estou à disposição. Qualquer coisa é só chegar lá no Instagram, lá tem minhas redes sociais, no site evandrolivramento.com tem todas as minhas redes sociais, podem interagir comigo, podem perguntar o que quiserem, e aí dentro daquela possibilidade que eu tenho também, né, tem lá suas limitações, eu vou ter um prazer imenso em interagir com todos vocês. Então, eu acho que é interessante que a gente construa as coisas dentro de uma perspectiva diferente, dentro de uma perspectiva que traga para nós aquilo que vai nos condicionar cada vez melhor em relação àquilo que nós já temos. Nós não podemos simplesmente entender como normal não desenvolver bem uma capacidade que todos nós temos. Se todos nós temos a capacidade e a potencialidade de escrever, todos nós precisamos desenvolver bem essa habilidade, essa competência. Então, naquilo que eu puder ajudar, estou sempre à disposição, né? Queria agradecer muito a vocês e dizer que fiquei muito feliz com a participação de vocês estarem aqui comigo, de a gente poder interagir de maneira bacana. Então, um grande abraço para todo mundo, né? E vão lá nas minhas redes sociais, interajam comigo e a gente vai fazer muita coisa boa, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.